Existe um instante onde tudo silencia dentro de você, e nesse vazio absoluto, algo antigo sussurra seu verdadeiro nome. Existe um peso no peito que você carrega há tanto tempo que já nem percebe mais. É como se algo em você respirasse pela metade, vivesse pela metade, amasse pela metade. E não importa quantas conquistas você acumule, quantas metas alcance ou quantos sorrisos force, aquele vazio continua ali, latente, sussurrando uma verdade que você teme ouvir. Você ainda não está vivendo de verdade. Está apenas sobrevivendo dentro de um sonho que chama de realidade. O que poucos compreendem é que esse vazio não é ausência, é a alma batendo na porta da consciência, implorando para ser lembrada. E quando esse chamado começa a ecoar, nada mais se sustenta. As máscaras começam a rachar, os papéis sociais perdem sentido e até as vitórias que antes te enchiam de orgulho, agora revelam sua verdadeira natureza. Foram apenas distrações elaboradas para te manter longe do único encontro que realmente importa, o encontro contigo mesmo. Rumi ensinava que a ferida é o lugar onde a luz tenta entrar. Mas a maioria foge da ferida, medica a dor, distrai o incômodo, faz qualquer coisa para não sentir. E é exatamente esse movimento de fuga que te mantém aprisionado. Porque a dor não é punição, ela é mapa. Cada sofrimento carrega uma coordenada precisa, apontando para onde a transformação precisa acontecer. O problema é que fomos ensinados a temer a dor, quando deveríamos ter aprendido a decifrá-la. A ascensão não é uma fuga da vida terrena, rumo a algum plano celestial distante. É o movimento contrário. É o céu descendo para dentro de você. É a lembrança de que o divino nunca esteve separado, apenas esquecido. A verdadeira elevação acontece quando você para de buscar fora e mergulha fundo no único templo que realmente importa, o silêncio pulsante do seu próprio coração. No sufismo, há um ensinamento ancestral sobre a flauta de bambu. Dizem que o instrumento precisa ser cortado, esvaziado, perfurado, ferido em sua essência, para que o sopro divino possa atravessá-lo e criar música. Assim é o ser humano. Cada perda, cada queda, cada momento de vazio não são acidentes cruéis do destino, são preparações necessárias. O universo não está te destruindo, está te esvaziando para que algo maior possa soar através de você. Mas há um paradoxo que confunde a mente linear. Para subir, é preciso descer. Para tocar o céu, é necessário beijar a terra. A ascensão exige humildade radical, o tipo de humildade que desce até as sombras mais escuras da sua psique e as abraça sem julgamento, porque não há luz verdadeira sem a integração da escuridão. O que você rejeita em si mesmo não desaparece, apenas se esconde, esperando o momento de emergir com ainda mais força. Os antigos sufis tinham uma expressão enigmática: morra antes de morrer. Não se trata de morte física, mas da dissolução de todas as identidades falsas que você construiu para se proteger. Morre o personagem que você representa para agradar os outros. Morre a imagem que você sustenta para se sentir seguro. Morre a necessidade de controlar, de saber, de entender. E quando todas essas mortes acontecem, algo milagroso se revela. Você descobre que nunca foi o personagem, sempre foi o palco onde tudo acontecia. O medo dessa morte simbólica é natural. O ego se apavora diante do desconhecido, porque seu único trabalho é manter você seguro dentro do conhecido, mesmo que o conhecido seja uma prisão. Mas a alma, essa viajante eterna, reconhece que segurança e liberdade raramente caminham juntas. E chega um momento em que a alma se cansa de viver pequena para satisfazer o ego medroso. É nesse ponto de saturação que o verdadeiro despertar se torna inevitável. Você sente isso agora? Essa sensação de não caber mais na própria vida, de que as conversas perderam profundidade, os sonhos perderam brilho, e até as pessoas que você ama parecem habitar uma dimensão diferente da sua. Isso não é depressão, é expansão. Sua consciência está crescendo além dos limites do seu antigo mundo, e o desconforto que você sente é apenas o casulo se rompendo. A borboleta não está morrendo, ela está nascendo. O amor divino, no entendimento sufi, não tem nada a ver com romance ou sentimentalismo. É um fogo que queima tudo que não é essencial. É a força que dissolve fronteiras, destrói ilusões e te arrasta para dentro de uma unidade que a mente jamais poderá compreender. Quando Rumi encontrou Shams de Tabriz, seu mestre espiritual, ele foi consumido por esse fogo. O erudito respeitado virou pó, e das cinzas nasceu o poeta místico, que ainda hoje toca corações 8 séculos depois. Muitos dizem que querem despertar,
mas poucos estão dispostos a pagar o preço. O despertar não te dá mais conhecimento espiritual para ostentar em conversas. Ele te despoja de todas as certezas que te mantinham em pé, te deixa nu, vulnerável, exposto ao mistério. E é justamente nessa nudez que a verdadeira sabedoria germina, não como acúmulo de informações, mas como reconhecimento silencioso de que você nunca soube nada. Há uma frase de Rumi que atravessa séculos: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. Essa não é poesia bonita, é descrição precisa da realidade. A consciência que olha através dos seus olhos é a mesma que move as estrelas, que sustenta galáxias, que respira através de cada forma viva. A separação é ilusão, a individualidade é teatro temporário. E quando você reconhece isso visceralmente, não intelectualmente, algo fundamental se reorganiza em você. Imagine por um instante que tudo ao seu redor desaparece. Nenhuma memória, nenhuma história pessoal, nenhum nome, nenhuma forma. O que resta? Nesse espaço vazio e pulsante, você não está mais buscando o divino porque a própria busca desapareceu. Você é simultaneamente o buscador, o caminho e aquilo que sempre foi buscado. Essa é a dança da união que os sufis celebram, onde não há mais você e Deus, apenas amor sem margens. Mas aqui reside um perigo sutil. A mente tentará capturar essa experiência, transformá-la em conceito, armazena-la como conquista espiritual. E no momento em que isso acontece, a porta se fecha novamente. A ascensão não acontece através de esforço mental, mas através de rendição total. É quando você finalmente para de tentar controlar o mistério e permite ser conduzido por ele, que a magia real começa. Os antigos mestres comparavam a alma humana a uma lâmpada de vidro com uma chama dentro. Se o vidro está sujo de medo, orgulho, ambição e ressentimento, a luz não consegue irradiar. Mas quando você limpa o vidro através de práticas sinceras, silêncio profundo, amor incondicional e observação honesta, a luz volta a brilhar naturalmente. Não é preciso criar luz, apenas remover o que a obscurece. Você já notou aquela parte de você que observa seus próprios pensamentos? Aquela presença silenciosa que testemunha suas emoções sem se afogar nelas? Essa é sua alma. Ela nunca se confunde, nunca se desespera, nunca se perde. Simplesmente observa, serena, enquanto a tempestade da vida acontece. O problema é que você passou tanto tempo identificado com a tempestade que esqueceu que é o céu onde ela acontece. Existe uma voz que não usa palavras. Ela fala através de coincidências, através de sonhos, através daquela intuição inexplicável que te guia em momentos cruciais. Rumi a chamava de voz do amado. Essa voz não grita, não argumenta, não tenta te convencer de nada. Ela apenas espera, paciente, até que você esteja pronto para ouvir. E quando você finalmente ouve, tudo muda. Não porque o mundo mudou, mas porque você começou a perceber o que sempre esteve lá. O chamado da ascensão é silencioso e persistente. Ele não vem com fanfarras angelicais ou sinais espetaculares no céu. Vem através do vazio que nada material consegue preencher. Vem através da solidão que nenhuma companhia dissolve. Vem através do anseio inexplicável por algo que você não consegue nomear. E se você está sentindo isso agora, saiba que sua alma já iniciou o retorno para casa. A maioria das pessoas acredita que ascender significa se tornar mais, acumular mais virtudes, desenvolver mais poderes espirituais. Mas o segredo místico é justamente o oposto. Ascender é desaparecer, é permitir que todas as camadas falsas do eu se dissolvam até que só reste a essência pura, sem forma, sem nome, sem história. É se tornar tão vazio que o universo inteiro pode habitar em você. O ego busca ser visto, admirado, reconhecido. A alma busca apenas ver. E há uma diferença fundamental entre essas duas buscas. Quando o ego domina, você vive performando, tentando provar seu valor, competindo secretamente até com os mais próximos. Mas quando a alma desperta, você simplesmente é, sem necessidade de validação externa, sem medo de insignificância. Rumi ensinava que o amor verdadeiro não é algo que você tem, é algo que te possui. Quando essa força te alcança, ela não pede permissão, simplesmente te arrasta. E nesse arrastão, tudo que você pensava ser importante se revela secundário. O amor divino não é confortável, é devastador. Ele queima as margens da sua identidade
até que não sobre nada além de luz. Você já reparou que a mente está sempre tentando mapear o caminho espiritual? Ela quer etapas, técnicas, garantias de progresso, mas o coração já entendeu que o caminho não se mapeia, se caminha. A sabedoria não vem do planejamento, vem dos tropeços. Cada queda te ensina algo que nenhum livro poderia transmitir. O Sufi não caminha porque entende o caminho, ele entende o caminho porque tem coragem de caminhar. Há um ponto no processo de despertar onde você descobre que o amor não te eleva acima dos outros. Ele te aprofunda dentro de você mesmo. A verdadeira ascensão não é vertical, é concêntrica. Quanto mais fundo você mergulha no próprio ser, mais vasto você se torna. É como descer ao fundo do oceano e descobrir que o fundo é o próprio céu infinito. O mundo exterior é apenas reflexo da sua vibração interior. Você não vê as coisas como elas são, você as vê como você é. Quando sua percepção muda, o universo inteiro responde como se tivesse esperado por esse momento desde sempre. A ascensão não transforma o mundo, transforma o olhar. E um olhar transformado recria toda a realidade. Rumi dizia que há 1000 maneiras de se ajoelhar e beijar o chão. A espiritualidade não se limita a rituais formais ou práticas religiosas específicas. Cada ato executado com presença plena se torna meditação. Comer com consciência, caminhar percebendo cada passo, olhar nos olhos de alguém sem pressa, tudo isso pode ser portal para o sagrado quando feito com intenção pura. Mas há algo que quase ninguém compreende. Ascender não significa abandonar a terra, significa se tornar terra fértil, onde o divino pode plantar suas sementes. Os verdadeiros místicos não desprezavam o mundo material, eles o viam como manifestação tangível do mistério. O pão, a água, a brisa, o toque, tudo isso é Deus em forma densa. Quando você para de procurar o sagrado apenas no invisível, descobre que ele sempre esteve no visível. A tensão entre ego e alma é constante. O ego quer segurança, previsibilidade, controle. A alma quer liberdade, expansão, mistério. E entre essas duas forças, um conflito perpétuo se desenrola dentro de você. A ascensão não acontece quando o ego vence ou quando a alma vence, mas quando você para de lutar e permite que ambos se integrem em uma dança harmoniosa. No silêncio profundo, algo começa a emergir, uma voz sem som, uma presença sem forma. Os sufis a chamam de testemunha, aquela parte de você que observa tudo, sem se identificar com nada. Quando você aprende a viver a partir dessa testemunha, toda a sua vida muda. Você não reage mais automaticamente, você responde conscientemente. E nessa pequena diferença mora toda a liberdade possível. Chega um momento no caminho onde o amor te leva a um ponto sem retorno. Você não consegue mais fingir ignorância, não pode mais voltar ao que era. O antigo, eu começo a morrer, mas o novo ainda não nasceu. Você fica suspenso entre duas existências, e esse intervalo é aterrorizante. Mas é justamente nesse deserto da incerteza que a alma encontra espaço para se expandir verdadeiramente. Os mestres sufis diziam que a alma é como uma vela que se consome para iluminar. Ela não teme se apagar porque sabe que a chama nunca morre, apenas retorna à sua fonte. Seu corpo é o pavio, sua consciência é o fogo. E quando o pavio termina sua função, o fogo simplesmente volta para o sol de onde sempre veio. O mais paradoxal de todo esse processo é que a ascensão não te torna especial, ela te torna ordinário. Você não quer mais se destacar, não precisa mais provar nada, quer apenas ser simples, leve, transparente, porque só quem se torna ninguém pode conter tudo. O verdadeiro mestre espiritual é invisível aos olhos comuns, mas seu coração acende outros corações sem esforço. E neste exato momento, enquanto essas palavras atravessam sua consciência, algo sutil está acontecendo. Uma reorganização silenciosa no tecido da sua alma. Você não precisa entender Opinas per Meter. O amor já está trabalhando em você, dissolvendo resistências antigas, abrindo portais que estavam trancados há vidas. A porta da ascensão não está trancada. Nunca esteve. Você é quem carrega a chave no bolso errado há tanto tempo que esqueceu que ela existe. E essa chave não é técnica complexa ou conhecimento secreto. É simplesmente a decisão de parar de acreditar que o problema está fora. No momento em que você inverte o olhar, tudo se reorganiza. Existe um som entre dois pensamentos, um silêncio vibrante que pulsa com a frequência da criação. Quando você aprende a ouvir esse silêncio, descobre que todo sofrimento é apenas energia pedindo movimento. Não é preciso consertar nada, apenas oferecer presença. E presença é a alquimia mais poderosa que existe.
ela transforma sem forçar. Durante os próximos 60 segundos, faça um experimento simples. Pare de ler por um instante e sinta apenas o pulsar do seu corpo. Não pense, sinta. Esse pulso é a música primordial da sua alma. Todo o sufismo é apenas lembrança desse ritmo essencial. Não precisa de rituais elaborados, apenas atenção aplicada ao que já está acontecendo. A transformação real é aquela que você aceita mesmo quando dói. A dor sem fuga se transforma em laboratório alquímico. Não estou dizendo para buscar sofrimento, mas quando ele chegar, e sempre chega, observe-o com curiosidade científica. Pergunte: o que essa dor revela sobre meus apegos? A resposta virá em sinais sutis. Aprenda a lê-los como bússolas. O coração é um vaso que guarda água viva. Quando ele racha, a água não se perde. Flui para onde era necessário. A cicatriz não é defeito. É testemunho de batalhas sobrevividas. Rumi escreveu que feridas são pergaminhos onde a alma escreve suas lições mais profundas. Não apague suas marcas. Traduza-as. Existe uma prática sufi pouco conhecida. Caminhar devagar como se o chão fosse texto sagrado. Não é andar lento por estética, mas permitir que cada passo revele algo sobre seu ritmo interior. O mistério cotidiano se desdobra quando você renuncia à pressa. Velocidade cega, lentidão revela. O que te prende é sempre um padrão mental automatizado. Para romper isso, procure um pequeno paradoxo diariamente. Escolha uma crença sua e questione-a por 5 minutos, sem tentar provar nada. Quando a mente flexiona, o coração ganha espaço. Flexibilidade não é fraqueza, é adaptabilidade da alma. A respiração é o fio mais confiável que existe. Faça disso prática mínima. 5 respirações profundas, 3 vezes ao dia, com a intenção clara de estar presente. Isso reprograma circuitos neurais. Rumi não teria escrito uma palavra sem antes respirar conscientemente. Transforme o ato de respirar em sua pequena religião cotidiana. A verdadeira transmutação não acontece em retiros espirituais, mas enquanto você lava a louça, paga contas, lida com conflitos, o sagrado se infiltra nas tarefas ordinárias, quando você as executa com presença. Escolha um ato rotineiro e o transforme em ritual consciente. Isso muda a qualidade da sua energia e, consequentemente, da sua vida. Há um tipo de silêncio que cura, o silêncio escolhido, não imposto. Para encontrá-lo, desligue todas as distrações por 15 minutos e permita que as emoções passem como nuvens. Não tente pará-las, apenas observe sem se identificar. Identificação é o que mantém reações em loop infinito. Espaço é o que permite movimento e transformação. Quando falo de entrega, muitos imaginam fraqueza, mas entrega é o ato mais corajoso que existe. Significa perder controles confortáveis para ganhar uma presença que administra a vida muito melhor do que qualquer planejamento obsessivo. Rumi chamava isso de morrer antes de morrer. Uma morte simbólica do pequeno eu, que libera o grande fluxo. A comunidade certa não é numerosa, é ressonante. Procure pessoas que vibrem no mesmo tom, mas cuidado, a tribo não substitui a bússola interna. Use companheiros para calibrar, não para ditar. Seu mestre verdadeiro é a experiência direta. A comunidade é apoio, não muleta. O ego adora a espiritualidade performática, porque assim recebe likes e validação. Corte esse fio, pratique na intimidade. O trabalho que realmente transforma é aquele que você não publica para aprovação alheia. Transformação real é ato privado, que depois transparece publicamente, como humildade natural. O corpo guarda memórias que a mente nem conhece. Quando você libera emoções através de movimento consciente, uma dança livre, um grito permitido, um choro sem vergonha, está limpando canais energéticos bloqueados há anos. Rumi celebrava o movimento como linguagem do inefável. Deixe seu corpo falar. Ele sabe coisas que você desaprendeu. O trabalho com sombra é direto e incômodo. Escolha um comportamento seu que sempre gera culpa. Em vez de negar ou justificar, observe por 10 minutos sem julgamento. Nomeie as reações que surgem. Isso reduz o poder automático da sombra. Tornar consciente é tornar menos reativo. A liberdade vem de pequenas resistências dissolvidas consistentemente. Aprenda a confiar no sim interno, aquele sussurro tênue que aparece quando uma escolha está alinhada. Distinguir entre escolha do ego e alinhamento da alma exige prática. O sim interno precisa ser testado em decisões pequenas, repetidamente. Experiência é o único verificador que não mente. E aqui está a verdade final, que poucos aceitam.
Não existe cronograma universal para despertar. Sua ascensão tem ritmo próprio. Comparação é apenas distração cruel. Se você expande sua consciência 1% a cada semana, isso é monumental. Pequenos acertos mantidos no tempo compõem o verdadeiro despertar, não saltos dramáticos que a mente fantasiosa imagina. Chega um ponto onde a busca se desfaz, não porque terminou, mas porque se transformou em outra coisa. Quando o buscador percebe que aquilo que perseguia já o observava desde sempre, a corrida cessa. O despertar não é prêmio, é despojamento. Você não ganha iluminação. Você perde camadas até sobrar apenas o núcleo luminoso que sempre esteve ali. Os antigos não falavam de transcendência como fuga, mas como retorno. Rumi não escapava da vida. Ele mergulhava nela até dissolver contornos. O céu que você procura está dentro da sua própria densidade. Ali, no lugar que você julgava impuro, a luz decide habitar. O sagrado não desce do alto e emerge do chão. Você acredita que precisa de silêncio para encontrar Deus, mas às vezes o silêncio é apenas ruído disfarçado. O verdadeiro silêncio é escuta ativa, não ausência de som. É ouvir a vibração do ar, o peso das pausas, o eco das palavras nunca ditas. Escutar profundamente cura o inconsciente. Cada emoção reprimida é oração distorcida. Quando você nega raiva, tristeza ou medo, interrompe a prece que estava sendo feita na sua linguagem mais humana. Permitir-se sentir é completar o ciclo, é dizer ao universo: aceito o que me atravessa, mesmo sem entender. E nesse ponto, a energia transmuta. O que trava o fluxo não é falta de fé, mas excesso de interferência mental. Quando você tenta controlar, a energia endurece. Quando se torna canal, ela se ajusta sozinha. A harmonia não se constrói, se permite. E talvez o maior paradoxo seja este: o medo de errar é apenas orgulho disfarçado. A alma não teme falhar. É o ego que teme perder reputação. Rumi dizia que o erro é porta da descoberta. A vergonha de cair impede o aprendizado do voo. A vida não exige perfeição, é que seja entrega. Entrega verdadeira não é passividade, é ousadia de se deixar ser moldado pela experiência. A mente acredita que evoluir é acumular conhecimento. O espírito sabe que evoluir é simplificar. O complexo não é profundo, é confuso. Simplicidade é sinal de quem realmente viu. Por isso os sábios falam pouco, mas cada palavra pesa universos. A busca espiritual não é corrida para entender mais, é processo de esquecer o que nunca foi verdade. O que você chama de eu é reflexo do ambiente. Tudo que acredita ser foi aprendido. O despertar começa quando você percebe que pode desaprender. Desaprender é se liberar do espelho e olhar para o olho que vê. Quando você observa o observador, o eu começa a se dissolver. É aí que o ser verdadeiro emerge. Não é preciso lutar contra o ego, é preciso vê-lo. Ele se alimenta de resistência. Quando você o observa com lucidez, ele enfraquece naturalmente. O ego é ator que, visto fora do palco, perde o papel. O simples ato de testemunhar já é cura. O erro da maioria é tentar matar o ego com o próprio ego. A ascensão não é destino, é lembrança. O que chamamos de subir é o momento em que o coração desce profundamente em si mesmo até tocar a raiz do ser. A alma não quer distância das coisas do mundo, quer vê-las com outros olhos. Quando a alma se prepara, tudo se torna sagrado. O que parecia deserto começa a florescer. O que doía agora revela propósito. A ausência se transforma em presença e o vazio se revela como o útero da criação. As pétalas da vida se abrem quando o coração para de lutar contra o tempo. O amor verdadeiro não é emoção, é o campo que sustenta todas as emoções. E no entanto há algo mais profundo ainda. A alma preparada para a ascensão final não procura compreender, ela se deixa ser compreendida. É o instante em que buscador e buscado se dissolvem. O eu se cala e o amor fala de dentro. Não há mais caminhos, apenas dança. E enquanto o coração gira em silêncio, algo em você desperta e sussurra. E se essa dança nunca tivesse fim? E se você sempre foi a música, nunca o dançarino? E se o amado nunca se afastou, apenas mudou de forma? Se essas palavras ressoarem em algum lugar profundo dentro de você, não foi coincidência. Foi reconhecimento. Sua alma está chamando, e este pode ser o momento em que você finalmente responde. Escreva nos comentários: minha alma está pronta, e permita que essa declaração seja o primeiro passo consciente da sua ascensão. Se você sente que pertence a algo maior,
que foi chamado para um círculo de buscadores sinceros da verdade, considere se tornar membro deste canal. Aqui não é apenas sobre assistir vídeos, é sobre caminhar junto com almas que entendem que o despertar não é teoria, é prática viva. É sobre pertencer a uma comunidade que honra o mistério, que celebra a transformação, que não tem medo de mergulhar fundo. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você sente que está pronto para ouvir. Às vezes, o amado fala através de um simples compartilhamento. Você pode ser o portal que alguém estava esperando. E lembre-se, a jornada não termina aqui. Explore os outros vídeos deste canal. Cada um é uma chave diferente para a mesma porta. O despertar não acontece em um único momento. Ele se desdobra em camadas. Revelação após revelação. O universo conspirou para que você chegasse até aqui. Não desperdice esse chamado. A ascensão já começou no momento em que seu coração reconheceu a verdade nessas palavras. Agora é apenas seguir passo a passo, respiração a respiração, até que não reste nada além de luz.